irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. As quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo ensina, como o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem a mente de Cristo. Poder sentar. Quero mandar um alô para a missionária Ruth, lá em Cacimba de Dentro. Deus está fazendo uma revolução em Cacimba de Dentro. Sabe a cruzada que nós fizemos? Aquela cruzada que nós fizemos e que nós sofremos e que nós padecemos. Eu estava lá no palanque, pastor Eduardo Aragão, missionária Ruth, e nós estávamos lá, e a rua parecia que não dava ninguém, não ia ninguém, e eu lembro, e eu digo para os irmãos, foi a primeira cruzada na minha vida que eu fiz, que eu pude olhar, via mais anjos do que gente. Mas teve resultado, porque houve reflexo. O padre da cidade vizinha se converteu ao Evangelho. Jesus está batizando com o Espírito Santo. E Cacimba de Dentro já não é mais a mesma. Os demônios têm se levantado contra a missionária Ruth, mas é para cair. Porque Deus está operando poderosamente. E eu creio que ali vai acontecer um grande milagre. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, era uma igreja que tinha não só a manifestação de um poder tão sobrenatural. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai conhecer que nesta igreja havia a manifestação de vários ministérios e propriamente os 9 dons do Espírito Santo, no capítulo de número 12 desta epístola. Paulo descreve a esta igreja de que o poder do Evangelho a eles transmitido não veio com a sublimidade de palavra, porque a Grécia, o berço de uma cultura, e as pessoas viviam por esta cultura da filosofia. E agora Paulo faz um contraste, dizendo que a sua palavra era uma mensagem tão simples, era tão fácil de entender, mas que o mundo não pudera receber, porque eles estavam engessados, embrenhados por um raciocínio, por uma cultura tão fora de Deus, tão fora dos preceitos do Senhor. E Paulo adverte aquela igreja quanto à sabedoria, e ele vai dizer exatamente isto: porque nada me propus a saber entre vós,
senão Jesus Cristo esse crucificado. O versículo 1, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. O que Paulo queria dizer para aquela igreja, que além do conhecimento que é bom, além da cultura atual, secular, e por que não dizer da cultura do dia a dia, é importante ter o conhecimento da revelação do poder de Deus e viver através desta mensagem, que é simples, que é autêntica, mas que emana do coração de Deus para o nosso coração. Paulo vai dizer que a fé daqueles crentes não podiam se apoiar numa vã filosofia ou numa maneira vil de se viver. Ele estava querendo dizer, a sua fé tem que se apoiar na firmeza da palavra, na revelação do conhecimento de Deus. Ele vai dizer para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Se a tua fé está apoiada no poder de Deus, você não vai depender de você, você vai crer no poder do Senhor, pois o Salmo de número 62, versículo 11, uma coisa disse Deus e o poder, e uma coisa disse Deus e duas a ouvir, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Aí ele vai falar de duas coisas importantes. O versículo de número 9, ele vai dizer que aquilo que o olho não ouviu, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. E muitas vezes nós pregamos e dizendo, ó irmão, o que você não está, ainda aquilo que você não visualizou, aquilo que você não ouviu, são as boas notícias de Deus. Paulo está dizendo acerca da revelação da cruz, acerca do sacrifício de Jesus, porque era loucura falar daquelas coisas, falar de que havia um céu, falar que Jesus preparou lugar, olha, esse corpo mortal vai ser desfeito, vai ser revestido da imortalidade, há um céu de glória nos esperando, mas como pode ser isso? De que maneira? E Paulo começa a explicar, e aí ele vai falar de dois tipos de crente, o crente natural e o crente espiritual, porque ele vai dizer, o homem natural não entende as coisas do espírito, porque ele parece que é loucura, mas o espiritual discerne bem todas as coisas. Eu quero saber nesta manhã, existe dois tipos de crente aqui, o crente natural, que é o lado da razão, é aquilo que ele apalpa, é aquilo que ele visualiza, é aquilo que ele escuta, é aquilo que ele imagina ser, mas o crente espiritual, Deus já está falando, ele está acreditando, Deus está dizendo assim, irmão, isso é diferente, o crente espiritual não tem dificuldade de Deus fazer uma obra, agora a nossa maior dificuldade é com os crentes racionais, naturalmente, aqueles que não foram impactados pelo poder de Deus. E o crente, quando não é impactado pelo poder de Deus, ele tem dificuldade de aceitar algumas coisas. Por exemplo, você ler na Bíblia, teve uma vez um irmão que veio aqui, e alguém estranhou que aquele pregador, ele é um pregador um tanto sem, ele não tem lá essas coisas, ele é um homem muito de oração, mas ele tem uma chamada com Deus, ele fala algumas coisas que eu já vi pessoalmente. Ele fala, eu estava lá em Tocantins, eu estava lá numa roça, e um irmão por nome Manuel, tinha não sei quantas cabeças de gado, a fazenda dele, quando eu fui na fazenda deste homem lá em Tocantins, ele disse, se nós fôssemos andar o dia todo, você não consegue chegar ao fim da minha fazenda, e deu uma praga no capim, ele tinha muitas cabeças de gado, e esse irmão, pastor Jorge, estava orando no monte, dizendo, Deus, manda agora um fax, manda um fax para o inferno agora, e diga para esse demônio que está colocando essa praga nesse capim, para esse gado não se alimentar, o gado todo magro, quase morrendo. E ele fez essa oração, estava lá. Descemos da montanha, cerca de alguns minutos, uma chuva caiu, uma chuva de vento, e aquela praga foi desfeita. E aquele irmão, dono daquela fazenda, deu 56 cabeças de gado para a Assembleia de Deus da cidade de Paraíso. Eu estava lá ministrando, irmãozinho desse tamanho assim, humilde,
Se você ouvir algumas coisas, alguém rodeando a cidade de Jericó e do lado de lá o pessoal perguntava: ei, o que esses doidos estão caminhando, marchando com a madeira, com a tauba, com um caixão que era arca, na frente, cantando, andando e não sei o que. O que eles querem? Mas eles ouviram a voz de Deus dizendo que depois da 7ª volta, Deus faria cair as muralhas de Jericó. Se é Deus que está falando, Ele é responsável pelo que Ele fala. Se você não acreditar, e aí outro dia eu estava andando, caminhando, e Deus disse: eu não te chamei para ser um crente natural, eu te chamei para ser um crente sobrenatural. Alguém que acredita e um crente sobrenatural é um crente espiritual, é um crente que vê com os olhos de Deus, é aquilo que os olhos humanos ainda não conseguiu visualizar. Deus já mostrou, Deus já colocou na tua alma, Deus já te animou a dizer o seguinte: tu acredita nisso? Diz a Abraão, disse Jesus, que Abraão se alegrou pelo seu dia. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando foi isso, pastor? Foi quando ele estava subindo Moriá e de repente Isaac chega lá e diz: papai, o que foi? Nós temos a madeira, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, nós temos o fogo. Mas e o cordeiro, papai? Aonde está o cordeiro? O velho Abraão disse, deu um sorriso, disse: menino, o cordeiro Deus proverá para si. O capítulo de número 22 de Gênesis, versículo 13, diz que quando eles olham, não vê um cordeiro, vê um carneiro. Mas Abraão errou? Não. É porque ele se referia ao cordeiro, que João diz: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus proveu, e aí você vai ver exatamente isto, porque as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, o que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo, ensinando, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, versículo 14, não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Ei, você não está entendendo que lá dentro da sua casa, de repente um vento, do nada, alguém começa a brigar através de um controle remoto. Ei, esse controle daqui a pouco uma guerra acampada. Você não entende? Ontem eu estava no shopping, andando com a minha esposa, de repente um cidadão começou uma guerra terrível, e um senhor de idade só ouvia a velhinha gritando: olha a pressão. Eu disse: isso é demônio. Tem hora que você vem para entrar numa guerra que não é tua. A coisa vem, o diabo engendrou uma situação para te jogar no fogo dele. Mas se você estiver no Espírito de Deus, se você estiver em Deus, você não vai entrar no laço, você não vai entrar na cilada, você não vai entrar naquilo que Ele preparou para você, porque o que Deus tem para você é maior, o que Deus tem para você é melhor. Então aguarda em Deus e coloca os olhos espirituais nessas coisas. Eu estava segunda-feira no trabalho, quando de repente 2 pessoas começaram a conversar, e eu sentia que a palavra tinha uma seta. Eu estava ligado, fiquei. Aí o meu chefe me ligou dizendo: pastor Marco, tal. Falei: não, eu sei, já sei a situação qual é. Ele: varão, foi de Deus de você continuar ligado. Eu digo: irmão, tem que andar ligado, porque o diabo só precisa de uma boca e de uma língua de aço. Às vezes ele precisa de uma boca e de uma língua de aço. Aí você que não tem nada com a situação, você envereda para tentar mostrar a tua razão. Quem te defende é Deus. Se você tem a tua vida em Deus, anda tranquilo. Você não precisa ficar querendo provar nada. Viva em Deus. Se você tem convicção da sua vida em Deus, o diabo tem que te respeitar. A carne tem que te respeitar, porque você vive no Espírito. Fala para o irmão que está ao seu lado: viva no Espírito.
Gálatas capítulo de número 5, versículo 17, se viver no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque as obras da carne, aí vai dizendo, é isso, é aquilo, é imoralidade, sexualidade, falta de domínio próprio, né, contenda, chocarrice, confusão, tudo aquilo que desagrada a Deus é o que está no homem natural, mas o homem espiritual é diferente. O fruto do Espírito, o crente quando está no Espírito, irmão, ele tem mansidão. Outro dia eu estava, um cantor foi pregar numa igreja comigo, e no caminho, no carro, ele e o filho dele, daqui a pouco ele começou a falar de 2 amigos pregadores que eu conheço, que são meus amigos, irmão, e ele começou a falar, sabe, fulano eu risquei da minha agenda, ciclano eu risquei da minha agenda, por quê? Porque é isso, é aquilo, e começou a detonar os dois, na proporção que ele começou a detonar, durante 1 hora e 20 minutos eu ouvia, ele falou de um, depois que ele falou de um, ele falou do outro e falou com riqueza de detalhe. Aí, o que eu fiz? Eu disse, eu vou te dar um conselho. Eu aprendi com meu filho, o Lucas, uma coisa muito importante. Eu quero dizer isso. Nós estávamos numa pizzaria e, de repente, uma pessoa que nos causou um certo agravo, e uma coisa que eu sei, que eu aprendi a viver, isso é da minha característica, tem coisa que eu não gosto, não aceito, eu não aceito, não gosto, e não vou fazer freelance, aquela situação de tentar, sabe, ser o educadozinho. Se eu não gostei, a minha cara logo denuncia. E se eu não for mesmo, e se eu reprovar a atitude de uma pessoa, fique sabendo de uma coisa, eu reprovo mesmo, e eu evito até de falar. Essa é a minha natureza, Jesus me chamou assim. Eu não sou hipócrita, não quero ser hipócrita. Eu não tenho que dar a paz a uma pessoa que não comunga a mesma fé, a mesma obediência, que é rebelde, que não tem respeito às coisas sagradas, e de repente apronta contigo, faz o que faz, depois com a cara mais lambida, a paz do Senhor Jesus. Do meu Jesus não, tem que ter conserto, tem que ter verdade. A Bíblia diz, falar e cada um ao seu irmão a verdade. Estávamos lá, tinha chegado eu, a esposa, a pastora Sônia, e o Marcos também estava lá. Quando nós chegamos, vimos aquelas criaturas. Passei, sentei, pedi a pizza. O Lucas chega, atrasado, e vai cumprimentando. Pai do Senhor, e aí, tudo bem? Tudo bem? Eu lá. A pizza desceu meio assim, gasgando. Eu digo assim, ô Lucas, por que tu foi lá cumprimentar? Ele disse, pai, supera. Supera, pai, porque o que Deus tem feito na tua vida tem sido tão grande, que não dá para você se nivelar por baixo não, pai. Aí aprendi com meu filho isso que eu deveria saber, que nós devemos saber. Às vezes nós temos uma postura, mas a nossa postura é natural, é humana, e Deus quer que você seja sobrenatural, você esteja acima. Então eu estou pregando sobre aquilo que eu posso pregar. Eu não estou ensinando uma coisa para você que eu não possa viver. Eu tenho que ser sobrenatural, eu tenho que viver na dimensão do Espírito, e as coisas daqui não podem me atingir. Cara feia, desdém, zombaria. Ei, vou fazer igual meu Cristo, mesmo ganhando paulada, mesmo sendo arrancado a barba, eu vou continuar dizendo, perdoa-os porque não sabe o que faz. Cheguei para aquele meu amigo e dei um conselho para ele. Eu posso te ajudar? Ele disse, como? Eu posso te ajudar? Ele disse, como? Aí eu contei a história do meu filho. Falei, você pode superar isso. Liguei para os 2 amigos, que era amigo dele, que já não era mais. E dei um conselho para ele. Falei, meus filhos, nós estamos vivendo uma época tão tenebrosa. De repente você está aí cantando, pregando. De repente uma veia entope, tu morre. Acabou tudo. Você não é o teu terno, você não é a tua posição. Você é o Espírito que está em você. Porque tudo é passageiro. E se você viver a vida fazendo intriga, e vivendo uma vida de contenda e tal, e você está na igreja, você é só um religioso, Deus quer que tu seja sobrenatural.
Eu disse, o que é que você quer me dizer? Eu quero dizer que você deve ligar para o irmão fulano, marcar um almoço com ele, se consertar com ele, pedir perdão a ele. Não, mas eu já procurei, ele já me ofendeu. Faz diferente. A pedido meu, faz diferente. Quebra ele. Como? Se humilha. Vai lá. Passou-se 2 semanas. Os 3 me ligaram. O que reclamou disse, olha, estou te ligando para te dizer que está tudo em paz. Estou te ligando para te dizer que nós almoçamos junto e nós colocamos o nosso papo em dia, sabe? Nós deixamos a nossa diferença e eu estou com a minha alma, hein? Olha, estou com a minha alma transbordando de alegria, estou tão feliz. Mas eu quero te agradecer porque você foi um pacificador. Deus te deu uma sabedoria, pastor Marcos, que você contornou uma situação. Eu digo, não, rapaz, é porque essa é a minha obrigação, esse é meu dever. Depois o outro me ligou dizendo, já falei, já conversei e vamos estar na mesma igreja. Ele vai estar cantando, eu vou estar pregando. E já somos, e tal, e está a maior festa aqui. Aí por final, né, os 3 me ligando, e aí olha, quero te agradecer. O que é ser espiritual? O que é entender as coisas do Espírito? É porque tem hora que na tua força você não vai vencer. Deus falou para Zorobabel, não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Fala para o teu irmão, é pelo Espírito. Se na carne você pensar que vai vencer, disse Paulo, as armas de nossa milícia não são carnais, mas são espirituais em Deus, para a destruição de todas as fortalezas do inimigo. A arma enferrujada do diabo é o ódio, é a vingança, é o revanchismo. Te tratou dessa forma, eu vou tratar com a mesma moeda. Te pisou, vou pisar também, para saber como que é. Te tratou mal, vou tratar mal também. E você fica assim, num ringue da vida, achando que está dando certo, porque tem hora que a nossa moral cobra. Eu sou cidadão. Eu tenho o meu direito, já viu? O direito do consumidor. O camarada faz uma guerra, uma briga, porque não, é que eu comprei o filtro Melita e ele veio furado e eu estou aqui na defesa. Só o trabalho que você deu, não valeu a pena, gente. Valeu a pena. Você ocupou a vida de todas as pessoas. Eu cheguei no banco e alguém me observou. Eu vou para um que me atende. Aí, enquanto ele está me atendendo, eu vou e falo com outro. Aí o Navarro, um amigo lá, disse, esse pastor movimenta toda a agência. Ele fala, olha quantas pessoas ele já movimentou. Sabe por quê? A gente muitas vezes estamos vivendo mal acostumados. Nós não suportamos pressão. Nós não suportamos o não. Nós não gostamos de ser contrariado. Quem gosta de ser contrariado aqui? De receber um não assim, bem maiúsculo. Não! Isso não! Quem é que gosta? Mas existe aquele político que não te diz não de cara, mas te diz um não, mas ele vai dizendo a prestação, olha, mas sabe de uma coisa, no final você vai entender que ele está dizendo que não pode, que não dá, que não tem jeito. Então, vamos aprender a ser espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Quantos aqui já passaram por um momento em que você fala uma coisa e a pessoa não entende? Ou você faz uma coisa e as pessoas não entendem? Quantas pessoas que já te julgaram pela sua atitude? Pela sua forma de agir? Como que pode alguém pescar um peixe, trazer do peixe uma moeda e alguém dizer, ei, mas o que é que você está fazendo? Eu estou trazendo. Jesus mandou pescar um peixe que diz que o peixe tem uma moeda. Bom, não é racional, mas Jesus mandou. A outra, eu estava falando do pastor meio, né? Porque durante o momento em que ele pregou aqui, ele fez algo que escandalizou. Ele chegou, a igreja estava no início assim, ele falou, eu quero tantas pessoas com tanto. Aí a menina advogada, fazendo ainda direito, não tinha se formado, pensamento bem racional, é inconcebível. Num culto de domingo, um homem daquele, falando português errado, e chega e faz uma campanha, e tira dinheiro do povo, e o povo dá o dinheiro, e não sei o quê. De calma. Eu não gosto desses cultos assim não.
Eu digo, bom, então se você tivesse no culto que Jesus foi o pregador, você nunca mais ia acreditar nele. Por quê? Ele chamou o cego, tirou fora da aldeia e deu 2 cuspidas na cara do cego. Tá. O cego, ainda bem que era cego, que não viu. O pessoal olhando, os discípulos, rapaz, mas olha o que Jesus fez. Jesus tirou o homem lá do meio da aldeia, deu 2 cuspidas. Como que se fala? Cusparada. Pá! E Jesus não estava com problema de resfriado, não. O homem, quando mexeu assim, Jesus disse, o que é que você está vendo? Ele disse, estou vendo um homem se mexendo como árvore. Aí Jesus impôs as mãos. O pior foi o cego de nascença, lá do capítulo 9 de João. Ele cuspiu no chão, fez um lodo e colocou nos olhos do cego. Disse, vai se lavar. O homem podia ter pego a água benta, santa. Me dá uma bacia d'água. Não, ele cuspiu, fez lodo. Lodo. Por que ele fez isso, pastor Marcos? Tanto milagre, Jesus com a sua palavra não podia. Você não vai entender naturalmente, com essa tua razão, tu não vai. É porque ele quis mostrar que ele estava no início da criação. Ele sabe que o corpo humano tem todos os ingredientes que está na terra. Para mostrar que ele, junto com o Pai, fez o homem, ele sabia que o que faltava naquele homem era o globo ocular. Então, quando ele cospe e pega o lodo, quando ele traz, já traz o globo novinho e coloca. O milagre aconteceu quando ele cuspiu, que fez o lodo que trouxe. Ele disse que o que faltava. E por que o outro ele só cuspiu e não fez? Porque o outro já tinha o globo ocular. Não precisava dele fazer de novo. Então como é que você vai entender, pastor? Ei, pastor, como é que pode? Jesus podia muito bem, quem sabe, trazer um kisuke no bolso e colocar na água. Não, ele disse, ó, vai lá e traz. Traz daquela água da purificação e serve ao mestre Sara. Nesse momento que ele vai, que ele dá essa ordem que vem, o milagre acontece. Porque com Deus se resolve as coisas espirituais. Eu quero dizer que Romanos capítulo 4, versículo 17, diz que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fosse. E Abraão estava certíssimo, porque não atentou para o seu amortecimento, nem para o amortecimento do ventre de Sara, porque estava certíssimo que aquele que prometeu era poderoso para cumprir, e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Eu quero que você entenda que a Bíblia Sagrada vai dizer, em Romanos capítulo 3, que Abraão creu contra a esperança, creu. Sabe o que é isto? É acreditar a despeito de tudo aquilo que está dizendo que não é favorável, mas por ele ser espiritual, ele sabe que quem mandou, que quem ordenou, que quem falou é suficiente para sustentar a sua palavra e te colocar de pé. Eu termino aqui agora. Como você quer viver uma vida? Espiritual ou natural? Querendo resolver tudo na base da justiça ou da lei? Querendo perseguir as pessoas? Querendo dar respostas prontas, loucas e tolas? Querendo desabafar no Face? Querendo colocar no Face? Irmão, o camarada acorda e diz, não lavei o rosto, colocou no Face. Tem que parar com isso, irmão. Ontem eu estava no shopping, falei com o Marcos, olha só, parece zumbi. Todo mundo parece zumbi. Estava lá. O outro no Face, assim, ó, no telefone. Presta aqui. Assim mesmo. Aí eu olhei para a mesa, o outro assim. O outro assim. Todo mundo assim. Todo mundo. Há muitos anos atrás, um desenho animado passou de que havia um homem que queria controlar o mundo. E esse desenho, eu não me lembro desse desenho, mas eu lembro quando era criança e via esse desenho. Em que ele conseguia colocar através da rádio, a rádio dele hipnotizava todo mundo, e todo mundo ficava assim, ó. Hoje nós estamos vendo gente assim. É no restaurante, é no shopping, até na igreja. Até na igreja as pessoas não têm medida, irmão. Olha aí, hein? Espera aí. Eu também. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós temos que nos desligar um pouquinho dessa terra. Temos que ser sobrenatural, pastor Ezequiel. Sobrenatural, espiritual. Senão a nossa vida, sabe, você vai perdendo a alma. Você não vai tendo mais sentimento. Chega na igreja gelado, sai gelado. Não chora, não sente contrição.
É um evangelho de compensação. Eu estou na igreja porque eu quero uma compensação. Servir a Deus não pode ser por compensação. Tem que ser voluntariamente. Eu não tenho que estar aqui porque meu Deus vai me dar uma bênção. Eu tenho que estar aqui porque o Senhor vai me dar uma vitória. Não, Ele quer te dar vitória, mas o seguir a Cristo é muito mais do que ser um natural. É ser espiritual, é saber que você, como disse Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3, porque nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo Jesus você está abençoado até o tutano. Então toma posse dessa tua vitória. Um evangelho de compensação, um evangelho de autoafirmação. Porque eu tenho que me firmar ou reafirmar quem eu sou. Porque aonde eu vivia, onde eu estava, as pessoas não me davam muita importância. Agora na igreja, sabe, eu quero um palco, eu quero um lugar. Não, é em Cristo que você tem que estar. Na cruz de Cristo, já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Ele diz, olha, para que a tua fé se apoie não na sabedoria, mas no poder de Deus. Eu dependo de Deus, é Deus na minha vida, é Deus agindo. Os 100 pastores que vieram aqui na terça-feira, ao levar no terreno, dois chegaram para me parabenizar. Eu quero lhe parabenizar. Eu digo, por quê? Por esta obra. Peraí, não posso aceitar. Não, mas não. Isso aqui, meu filho, é a mão do Todo-Poderoso. Eu sou apenas um servo dentre tantos outros. Aqui tem o dinheiro, a oferta, o dízimo da viúva, da criança, do jovem, do homem casado, da família, do pastor, do filho do pastor, de todo mundo aqui, está aqui, ó. Até de gente não crente tem oferta aqui, tem dízimo aqui, ó. Está aqui. Então eu não posso receber o seu elogio e achar que eu sou alguma coisa, que estou fazendo aquilo porque eu sou o cara. Eu não sou nada. Tem até um cantor evangélico que refez uma música paralela ao Roberto Carlos, e na música diz, eu sou o cara que anda com Deus de mão dada. Eu digo, tanta simplicidade, né? Eu sou esse cara, quer dizer, ele é o único que anda de mão dada com Deus, não sei o quê. Crente carnal é assim, ele quer chamar a atenção, mas o crente espiritual, ele disse igual João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Estar em Cristo, ser espiritual, é um dos compromissos que Jesus quer que a sua igreja tenha. Seja um crente espiritual. Se você for espiritual, você vai ter sabedoria para discernir muitas coisas. Você não vai entrar nessa confusão que andam por aí, que as pessoas andam e que tudo parece estar misturado, tudo parece estar igual. Não, existe ainda um povo remanescente. Existem pessoas que vivem ligadas com Deus. Existem pessoas, não é? Terça-feira passou uma mulher aqui no corredor de fogo, vitimada por obra de magia negra. A magia que fizeram com ela, para ela, foi tão terrível que o gato dela apodreceu em uma semana, da cintura para baixo. Na terça-feira, enquanto estava a aula aqui, eu estava, no nome do Senhor Jesus, expulsando aquele demônio que ainda estava enraizado. Então, o que acontece? As pessoas não estão preocupadas se você tem tantos anos de crente. O que é mais importante é saber se você é espiritual. Se você vive no Espírito. Se você é sobrenatural. Porque o que está acontecendo hoje na nossa igreja, aquilo ali, toda vez que você parar na porta daquela igreja, só é você fazer a matemática. Olha para aquela igreja que está sendo construída e olha para esse povo e diz, não pode ser natural. Não pode ser normal. Ninguém, todos os pastores, todas as pessoas que param ali na porta diz, não é normal. Alguém já disse, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu digo, realmente deve ter. Porque aos olhos do mundo e do homem, não pode. É sobrenatural. Aleluia. E Deus me falou da fita vermelha que nós vamos cortar. E está faltando pouco para isso acontecer. E eu posso contar com você que é espiritual. Eu quero contar com a tua oração. Quero contar com a tua vida. E dizer que eu não sou melhor do que você. Somos devedores em Cristo e precisamos um dos outros. Pastor Ezequiel.